Bom dia, amados irmãos e irmãs ungidos de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã maravilhosa de segunda-feira, abençoada. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui, irmãos, para mais uma aula de número 4, onde diz que você é perdoado. Fala assim: eu sou totalmente perdoado, sabe? E eu espero que essa aula possa cumprir o propósito na sua vida, cumprir o propósito pelo qual ela está sendo compartilhada. Gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos falar alguns pontos muito importantes, e eu creio e acredito que o Senhor tem muitas coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Fala assim comigo, fala assim: eu sou amado. Fala assim: eu sou filho de Deus. Fala: eu sou justo. Fala assim: eu sou salvo. Eu sou nova criatura. Fala assim: eu sou santo. Fala assim: eu sou livre. Fala: eu sou abençoado. Fala assim: eu sou mais do que vencedor. E por último, diga assim, fala assim: eu sou completamente perdoado. Amém? Eu creio e acredito que o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida e através da sua vida. Amém? Por isso, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa aula, onde diz que nós somos perdoados. Amém? Então, eu sempre gosto de meditar, sabe, nessa história, onde ali no tabernáculo, o ofertante ele trazia um cordeiro para ser sacrificado no nosso lugar, sabe? Eu fico sempre com essa imagem na minha cabeça. Não sei você, mas eu, quando eu ouço algo parecido, eu fico meditando e eu crio uma imagem dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, sabe? Então eu imagino ali o ofertante trazendo ali o cordeiro, sabe? E é interessante que quando o cordeiro chega junto com o ofertante traz ali o cordeiro é quem é examinado. Sabe, quem é examinado é o cordeiro, não é você, não é eu, sabe, não é o ofertante, quem é examinado é o cordeiro. Fala assim: quem é examinado é o cordeiro, sabe, é o cordeiro que é examinado, e ali ele é examinado pelo sacerdote, e se não tem nenhuma mancha, não tem nenhum defeito, o ofertante é convidado então pelo sacerdote a colocar as mãos ali sobre o cordeiro, e todos os pecados são transferidos ali para aquele cordeiro, e a justiça daquele cordeiro é transferida para o ofertante, e assim o ofertante pega ali uma faca e sacrifica o cordeiro. Sabe, é isso que aconteceu lá na cruz do Calvário, sabe, foi isso que aconteceu lá na cruz. O problema é que ainda pensamos que Deus, ele está nos avaliando, mas pense, Deus não avalia eu e Deus não avalia você. Deus avalia quem? É o sacrifício, é o cordeiro. E o nosso cordeiro é Cristo. Amém? O nosso cordeiro, ele é sem mancha, ele é sem defeito. Amém? Nada pode estar mais distante da verdade. Ele sempre olha para o cordeiro, Jesus. Se o cordeiro é aceito, nós também somos aceitos. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que Jesus, ele foi aceito? Sabe, se Jesus foi aceito, você também foi aceito. Sabe, não é uma questão do que você é, não é uma questão se você é bom, mas do quão bom é o Cordeiro, mas do quão bom é Cristo. Sabe, os olhos de Deus estão sobre o Cordeiro e não sobre você. Sabe, se Jesus é o seu Cordeiro, então fique em paz. Por quê? Porque você está perdoado. Fala assim: eu estou perdoado, porque Jesus é o meu Cordeiro. Amém? E aí, se você está perdoado, não há nenhuma condenação. Sabe, o sentimento de acusação está na origem de todos os nossos problemas espirituais. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você está em Cristo? Se você está em Cristo, já não há mais nenhuma condenação, não há nenhuma acusação. Sabe, o inimigo, ele é chamado de acusador.
Sabe, Satanás significa acusador, sabe, esse é o seu principal trabalho. Qual é o principal trabalho do inimigo? Acusar, condenar você. Sabe, ele aponta para as nossas faltas constantemente. Sabe, quando você olha para você e vê ali os seus pecados, avalia os seus pecados, é o inimigo colocando na sua mente que você é pecador, que você não é suficientemente bom. Mas lembre, quando Deus olha para você, ele não examina você, ele vê Jesus Cristo, o Cordeiro Pascual. Sabe, ele vê Jesus, ele vê o sangue de Jesus. Sabe, então o inimigo, ele sempre aponta, ele sempre te lembra dos seus erros, mas Deus não olha para os seus pecados. Sabe, tudo começa, então, com uma condenação. Esse é o papel do diabo. Sabe, ele quer te condenar, porque uma vez que há condenação, vem a vergonha e vem a culpa. Sabe, e uma vez que há culpa, surgirá também o quê? O medo. E o medo vai gerar estresse. E acredite, o estresse vai gerar depressão, o estresse vai gerar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. E acredite, o estresse gera câncer. Sabe, o estresse gera tristeza. Sabe, a condenação, ela é a raiz. Sabe, é onde se origina todos os males. Todos os males, tudo aquilo que nós sofremos é através da condenação. A condenação é a raiz. Por isso, nós devemos discernir e ter revelação de onde começam os problemas. Sabe, muitos pensam que o problema é o pecado, mas eu estou aqui para te dizer, o problema não é o pecado, o problema é a condenação. O pecado é realmente um problema, mas há algo muito mais profundo que esse pecado. Fala assim, a lei diz enfaticamente que a força do pecado é a lei. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56, diz que o aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Sabe, se a consequência da lei é sempre condenação, isso significa um sentimento de condenação e acusação. É que dá força ao pecado. Sabe, então a lei é quem dá força para o pecado. Sabe, quando alguém realmente tem revelação de que não está mais debaixo de condenação, essa pessoa vence o pecado. Sabe, quando você tem entendimento, revelação, sabe, sabedoria, sabe que não está mais debaixo de condenação ou de culpa, você vence o pecado. João 8 diz, o Senhor diz a respeito de uma mulher que é pega em adultério. Sabe, e ele fala para ela o quê? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. João capítulo 8, versículo 10 e 11. Olha só. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Sabe, a mulher só poderia cumprir a ordem de não pecar mais porque havia recebido o dom da não condenação. Quem se sente debaixo de condenação está condenado a repetir o pecado sempre. Sabe, estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo de condenação. Fala misericórdia. Fala assim, eu não quero estar debaixo da lei. Sabe, a lei significa receber o favor com a condição de obedecermos o mandamento. Ah, mas então hoje significa que eu não devo mais obedecer os mandamentos? Não, não é isso. Sabe, significa que Deus, que Jesus já cumpriu todos os mandamentos. E hoje já não sou mais eu quem vive. É Cristo vive em mim, porque eu sou nova criatura. Hoje eu estou em Cristo. Sabe, então como nós podemos perceber essa condenação? Através de uma sensação constante de incapacidade. Sabe, uma vez que alguém aceita a condenação ou a acusação de Satanás, durante todo o tempo ele se sentirá que está errado. Sabe, outra forma de como nós podemos perceber a condenação é sempre procurando um culpado. Sabe, quem se sente debaixo de condenação tenta diminuir a sensação
procurando culpados, sabe? Ele é também uma pessoa que se esconde de Deus, sabe? Outra maneira como nós podemos perceber a condenação é quando o sentimento de complacência e passividade, sabe? É tendo esse sentimento, sabe? Sendo passivo, sabe? É aceitar a acusação, é uma atitude passiva de aceitar uma condenação, porque julgamos que a merecemos, sabe? Nunca permita que o diabo diga que você merece essa doença, sabe? Que Deus está irado com você, nunca permita isso, sabe? No capítulo 35, sabe, de Jó, a Bíblia diz que aquele que temo sobrevém o que receio me acontece, sabe? Durante muito tempo eu tive medo de sentir medo. Sabe, você sabia que o que você sente, o que você tem medo é de morrer? Sabe, tudo que nós temos medo hoje é de morrer, amém? Sabe, então por quê? Me foi dito um dia, quando sentimos medo, atraímos coisas ruins, mas a verdade é que o medo possui uma raiz profunda. E sabe qual que é essa raiz? Condenação. Acusação. Sabe, no capítulo 1, vemos Jó oferecendo sacrifício. Por mais que ele o estava oferecendo, ele temia que talvez tivesse pecado. Sabe, então Jó, ele oferecia sacrifício, mas ele temia que tivesse ainda na sua vida algum pecado. Fala assim, eu sou completamente perdoado. Sabe, outra maneira de como nós podemos perceber a condenação é através da autopunição. Sabe, é a outra forma de aceitarmos condenação, é punindo a nós mesmos. A autopunição é um tipo de justiça própria, é uma forma de tentar pagar pelos próprios pecados. Sabe, outra maneira é um sentimento de inferioridade, pessoas que se sentem inferiores a outras pessoas. Sabe, não confunda condenação com convencimento do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é um selo de Deus em nós. Sabe, o selo é a segurança. Sabe, o selo é a garantia. Mas o Espírito Santo também, ele é uma testemunha. Jesus disse claramente que o Espírito Santo viria para convencer e não para condenar. Convencer de quê? Da justiça, do pecado e do juízo. Amém? Então o Espírito Santo, ele veio para isso, para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Outra forma é que o Espírito Santo também veio para testificar, para se testificar que nós somos filhos de Deus. Sabe, a palavra aqui no livro de Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16 diz que porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Então aqui a palavra adoção nesse texto seria melhor traduzida como filiação, pois recebemos o poder de sermos filhos de Deus. É o que está escrito no livro de João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Outra maneira que o Espírito Santo faz na nossa vida, sabe, é que nós não podemos confundir a condenação com o convencimento do Espírito Santo. Sabe, a outra maneira, e eu estou aqui na página 59, é que ele veio para testificar que nós fomos perdoados, como está escrito no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 15 até o 17. O Espírito Santo nos dá testemunhos que nós fomos completamente perdoados. Aqui testemunho para nós e não em nós. Sabe, algumas pessoas ficam procurando sentir que seus pecados foram perdoados, mas isso é um grande erro. O Espírito Santo testemunha para nós e não em nós que nossos pecados foram perdoados. Amém? Os nossos pecados foram perdoados. Sabe, ouça o sangue de Jesus. A palavra de Deus diz que o sangue fala.
E isso é algo surpreendente. Hebreus capítulo 12 diz que o sangue de Jesus fala, e que o sangue de Abel também fala. Hebreus 12, 24, olha só. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então o sangue de Jesus, ele fala coisas superiores do que o sangue de Abel. Você certamente conhece a história de Caim e Abel. Sabe, houve um dia que os dois foram ao culto adorar a Deus. Chegando lá, Caim ofereceu a Deus o melhor da sua lavoura, a resposta do seu esforço próprio. Mas Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, que aponta para Cristo. Deus se agradou de quem? De Abel, mas não de Caim. Percebendo isso, Caim foi tomado de inveja e traiçoeiramente matou o seu irmão Abel. Sabe, Deus veio então ter com Caim e disse: onde está o seu irmão? Ele lhe respondeu: não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra e a mim. Sabe o que você acha que o sangue de Abel estava dizendo diante de Deus? Ele estava clamando por justiça e por vingança. Clamar por justiça não é ruim, não é errado. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus fala coisas superiores. Sabe o que o sangue de Jesus então está clamando? Lá na cruz, quando o seu sangue foi derramado, quando lhe colocaram a coroa de espinhos, açoitaram e colocaram os cravos em suas mãos e nos seus pés, Jesus falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, isso está lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Sabe, então o sangue de Jesus está falando de perdão, de misericórdia e graça. Amém? Glória a Deus. Sabe, o sangue fala então coisas superiores. O sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. Amém? O perdão dos nossos pecados gera então o quê? Ele gera fé. Fala assim: o perdão dos nossos pecados gera fé. Sabe, ouça então o sangue de Jesus. Sabe, o perdão dos nossos pecados não é somente o começo, mas é uma fundação. Sabe, é a fonte, ou seja, é a origem de todas as bênçãos. Sabe, o sangue de Jesus é o que nos aproxima de Deus novamente. O sangue de Jesus é o que trouxe reconciliação entre eu e Deus. Sabe, por que você acha que tem pecado não é perdoado em sua vida? Você ainda pensa que a doença é um castigo divino. Porque você não recebe resposta para aquele pedido em oração? Porque se sente indigno de receber, pois ainda pensam que há pecado em sua vida. Mas fala assim comigo, fala assim: eu sou totalmente perdoado. Sabe, o Evangelho de Marcos nos conta, numa certa ocasião, Jesus estava numa casa em Cafarnaum e um grupo de amigos decidiu levar um paralítico para ser curado. Porém, quando eles chegaram à casa, não podia entrar, por causa que tinha muita gente, da aglomeração de pessoas para ouvi-lo. Então tiveram uma ideia, decidiram puxar o paralítico pelo telhado. Sabe, essa história, ela é magnífica. Sabe, é uma das histórias que eu mais gosto da Bíblia. Sabe, quebrar a laje e descer diante de Jesus. Quando Jesus viu o paralítico descendo as cordas diante dele, disse: filho, os seus pecados foram perdoados. E quando Jesus disse isso, o que aconteceu com aquele paralítico? Ele foi completamente curado. Amém? O perdão dos pecados gera amor. Sabe, o perdão dos pecados gera amor. Sabe, mas não é apenas a nossa fé. Sabe, o perdão dos pecados não gera apenas fé. Ele também gera o quê? Amor. O Senhor Jesus também disse que aquele que é mais perdoado, ama mais. Nosso amor ao Senhor depende também do quanto entendemos que fomos perdoados. Amém? Jesus está dizendo então, no livro de Lucas, capítulo 36, até o versículo 50, que o seu amor depende do quanto você foi perdoado.
todos nós fomos perdoados. O problema é que alguns têm consciência do tamanho do perdão que receberam. Sabe, o Senhor Jesus disse que aquele que é muito perdoado, esse ama mais. Sabe, é assim que acontece, amém? Sabe, então, a explicação de Jesus para aquilo era muito simples, sabe? A mulher ali, ela foi perdoada, porque ela foi muito perdoada. A quem muito é perdoado, esse ama mais, sabe? Esse tem mais compromisso, sabe? Foi isso que Jesus quis dizer ali para aquela mulher. Quanto mais ela se sentiu perdoada pelos seus pecados. Por quê? Porque ela tinha muitos pecados. E quanto mais pecado você tem, quanto mais revelação que você é pecador, você é mais perdoado. E também você se sente mais amado. Porque a sua dívida era muito grande. E agora você é perdoado. Sabe, o seu nível de compromisso depende da sua percepção de perdão. Sabe, quanto mais você entende que você foi perdoado, sabe, você tem mais compromisso. Você gera mais fé, gera mais amor no seu coração. Sabe, quem acha que não pecou muito, não está disposto a servir muito, porque ele acha que não tem muito pecado. Afinal, nem precisou de tanto perdão. Sabe, não está tanto disponível para liderar. Sabe, não está disposto a contribuir, porque tudo é visto como um exagero. Sabe, uma pessoa que não entende que foi muito perdoado, ele vê as coisas na obra de Deus como se fosse muito exagero. Sabe, o fariseu tinha noção do seu pecado, por isso não valorizava o seu perdão. Infelizmente, há muitos assim em nosso meio. Sabe, outra coisa que eu quero falar para você é que o perdão dos nossos pecados nos enche do Espírito. Sabe, é importante ressaltar ainda que a maior bênção de todas é o Espírito Santo. É importante ainda ressaltar que a maior bênção de todas é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos é concedida quando cremos que os nossos pecados são perdoados. Sabe, o momento em que o Espírito Santo veio sobre Cornélio, sabe, foi justamente quando Pedro falou da remissão dos pecados. Sabe, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e toda a sua casa. Ainda Pedro estava falando da remissão dos seus pecados, foi quando eles foram cheios. Sabe, a Bíblia fala que o Espírito Santo caiu sobre eles. Sabe, porque existem irmãos que são vazios, apesar de terem à sua disposição todo o manjar do céu, e podem se encher do vinho do Espírito cotidianamente. Sabe, porque ainda há irmãos que estão secos. Sabe, não possuem vida fluindo, sabendo que são filhos, que são salvos, mas não são cheios do Espírito. Sabe, existe uma relação entre o perdão dos pecados e entre o enchimento do Espírito. Sabe, a Bíblia diz que havia um homem chamado Cornélio, e ele era um prosélito sincero que queria servir a Deus com orações e esmolas. Sabe, mas um dia um anjo lhe apareceu e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Sabe, veja que o anjo não pregou para Cornélio. Sabe, antes mandou que buscasse Pedro. Sabe, anjos não podem pregar as boas novas de perdão, porque nunca foram perdoados. Sabe, somente aqueles que experimentam da graça do perdão podem testemunhar. Sabe, você foi muito perdoado, por isso você pode testemunhar. Pedro então veio, entrou na casa dele e começou a expor o evangelho a toda a sua família. Atos capítulo 10, versículo 43 e 44. Já partindo aqui para o encerramento da nossa lição de hoje, de todos os profetas dão testemunho que, por meio do seu nome, todo aquele que crê
recebe remissão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram esta palavra. Observe que observe o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, na hora que ele falava sobre a remissão dos pecados. Sabe, os nossos pecados são perdoados quando entenderam que não tinham mais pecado. Imediatamente o Espírito caiu sobre eles e foram cheios. Sabe, o Espírito só pode entrar na casa de que foi lavada pelo sangue. No momento em que foi lavada, o Espírito entrou. Sabe por que muitos não são cheios? É uma pergunta que eu te faço. Sabe, porque não tem consciência de perdão. Sabe, ainda pensam que o pecado está separando de Deus. Mas quando entenderam que pelo sangue todos os nossos pecados são removidos, vocês podem ser imediatamente cheios. Cheios. Sabe, esta é a base pelo qual você pode firmar para nunca mais ter abalado. Você foi perdoado. Não há mais dívida. Sabe, o favor de Deus te alcançou. Fala assim sobre a minha vida. Não há mais nenhuma condenação. Fala assim, o favor de Deus me alcançou. Fala assim, todos os meus pecados foram perdoados. Fala assim, testelestai. Fala assim, todos os meus pecados, todo escrito de dívida que era contra mim, já foi pago lá na cruz do Calvário. Amém? Deus abençoe cada um de vocês que ouviu essa palavra. Sabe, deixa aqui o seu amém e seja tremendamente abençoado. Assim como eu iniciei falando a respeito de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu finalizo aqui. Sobre a sua vida, não há nenhuma condenação ou acusação. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tamo junto. Contem comigo.